pensadas, até todas que serão pensadas. Eu não divido no meio sempre. O contínuo não existe, ele é uma ficção. Interessante que a gente agora vai trabalhar toda a ciência, tudo que vai ser feito em matemática, vai ser feito em cima de uma ficção que não tem nenhum respaldo, a não ser um delírio. Ah, esse é o lado bom dela. Vamos continuar. Ai, meu Deus do céu. Agora, se a setinha não funcionar, eu não tenho onde clicar. Funcione, setinha, por favor. Vamos orar todos para que a setinha funcione. Vocês não acreditam em nada, né? Vai funcionar, ela já andou várias vezes até. Agora, computador. Muito obrigado. Ih, foi muito longe a minha setinha. Volta, setinha. Estou esperando. Por favor. Computador. Até o meu cachorro teria obedecido nessa hora. O direcional eu acho que funciona. É? O direcional aí do teclado. Ah, o direcional do teclado. Funciona, mas acontece porque ele leva muito tempo para pensar. Ele vai pensando. Fica essa fábula aí. Olha que coisa interessante. Vamos passar para cá. Quando eu começar a me empolgar aqui, ele vai embora. Antes disso, eu falo do real, exatamente do real. O nosso real. Essa eu ia até ler, o texto longo, vocês iam ter que aguentar. Vamos ver se ele chega lá. E nesse texto tem uma hora que a mulher pássaro, que é quem narra a história do real, ela diz: a tudo que em volta gritava por nomes, eu chamava real. Essa é uma história que se aparecer aí no gráfico a gente lê, senão eu recordo ela um pouco. É uma história que fala do espanto diante de um ser que olha os acontecimentos atemporalmente e vendo as coisas todas em sua volta. Eu ia consertar isso, mas não vou falar. Vendo todas as coisas em sua volta e essa imensidão de vazios que a gente vive, interior e exteriormente. O real dos números reais confunde-se com o senso comum da palavra e confunde-se com os outros usos da palavra real. É impressionante como a palavra real é uma palavra usadíssima em diversos campos do ser intelectual, pensante. Continua ali, né? Por exemplo, Lacan usa para o real aquilo que foge ao senso comum do real. Ele escolhe uma espécie de raciocínio reverso. E ele diz: real é aquilo que você cai quando não está prestando atenção no mundo. Quando não está ligado nas suas coisas do mundo. Quando você não está imerso na realidade, você cai, precipita no real. E ali vale uma outra lógica. Vale uma lógica do confuso. É interessante a ideia da lógica do confuso, que é uma ideia que também é incorporada dentro dos números reais. Eu vou apertar ESC. Pô, sou bacana, apertei ESC. Deu certo. Esse é o texto que eu pensava em ler para vocês. Também não vou ler, eu vou deixar escrito, porque ler é muito cansativo. Mas a frase está aqui, ó. Eu peguei daqui. A tudo que em volta gritava por nome, eu chamava real. Está ali aquela frase ali. Olha que engraçado. Tem várias frases aqui. Eu me lembro que esse texto, quando me veio para ser lido por mim, eu achei ele interessante. Tinham várias frases que eu gostava, algumas muito mais do que essa. Mas essa ela já estava aqui prontinha para colar e pastar. Olha que facilidade. Né? Eu não precisei pegar o cursor, botar aqui, aí ele sai daqui. Né? Por exemplo, podia ler essa aqui. O universo recém-inaugurado ainda clamava por explicações. Os homens ainda eram sonhos de deuses distraídos. São frases muito lindas, que não significam nada. Que beleza! Você pode pegar, trabalhar com elas e criar novos significados. Ou será que não é isso a nossa atividade? Acho que é essa a nossa atividade. A nossa atividade não será reunir todas as informações que você tem, de todos os saberes que você conseguiu, de alguma maneira, olhar em volta e construir um mundo na sua cabeça?
que seja diferente de todos os mundos e que também faça sentido para você de dentro deste mundo, pilotando esta nave epistêmica. Nave epistêmica é do cacete, né? Você possa, então, conversar com o mundo externo, conversar com seus colegas sobre o mundo. Ou será que devemos realmente ficar babando o ovo de europeu o resto da nossa vida? Será que é isso que é fazer ciência? Pegar e citar, assim, fulano falou isso, ciclano então disse isso, e você, o que tem a dizer? Ah, não, eu estou copiando aqui. Pô, bom, isso é só uma visão de fazer científico. Já leram o texto? Não? Voávamos sobre as últimas colinas ainda sem cor e deixávamos as terras das montanhas ondulantes para trás. Eu vi, dentro e fora dos acontecimentos, por todos os lados eu vi, de todos os pontos de vista, de toda maneira possível e de toda maneira impossível, eu vi. Por trás das últimas colinas, um planalto com a textura das horas se espalhava. Era como se tudo fosse feito de vazios. O universo recém-inaugurado ainda clamava por explicações. Os homens ainda eram sonhos de deuses distraídos. E eu, sentada no eterno, contemplava um nada feito de vazios e me perguntei, o que fazer com isso? Essa é a única pergunta científica possível. O que fazer com isso diante do que você tem? Não é, vou seguir esse caminho, lutando para o caminho ser vencedor. Vocês já repararam que o fazer científico nosso, chupado dos americanos, quer dizer, chupado dos europeus via americanos, é uma espécie de jogo de futebol? Você torce, o Botafogo está jogando. Eu sou Botafogo, o Henrique é Botafogo. Então temos dois torcendo para o Botafogo vencer. Tanto faz se o gol será de mão, se será falta, se o Flamengo é melhor. Isso não importa. E o fazer científico não pode ser isso. Tem que importar se o jogo é de mão, se o gol é de mão, se o Flamengo é melhor. Todas essas coisas têm que importar no fazer científico. E ficamos nós, cientistas, a torcer por teorias. Como se torce por campo, por jogo de futebol. Isso é patético. Isso é realmente patético. Como que a gente fica torcendo por teoria? Teve casos recentes na história dos meus colegas. Agora eu estou apagando os nomes, porque não adianta citar nomes, em que eu vi professores dizendo assim, este autor não pode ler. Isso aconteceu aqui perto. Esse autor não pode ler. Nem no golpe. Você podia ler, você só podia deixar que os outros percebessem que você leu. Não? Aí vai. Havia sim um caminho de pedras transparentes, vai embora. Feito do silêncio entre as palavras. Vamos embora. Já vem você perguntando de quem é o texto. O texto é seu. Eu tirei do seu notebook. O texto é completamente seu. Não importa de onde vem a autoria. A autoria é um jogo político completamente bobo. O texto eu roubei, mas eu não vou dizer de quem, porque ele pode estar presente, transvestido de professor ou de aluno. É Borges. É Borges. Não, é uma mulher porque escreveu sentada. É uma mulher porque escreveu sentada. Viu? Pronto, não interessa. Pode ser que eu seja uma mulher chamada Borgia. Uma vez eu recebi uma correspondência, eu trabalhava no LNCC, eu era um cientista bastante contumaz. Eu trabalhava em teoria de Lusternick-Schnirelmann. Por que eu escolhi trabalhar em teoria de Lusternick-Schnirelmann? Que se era tão difícil de falar, eu não ia ter concorrentes. Então eu era o melhor da teoria de Lusternick-Schnirelmann. Isso me dava um prazer enorme. Mais tarde eu percebi que eu era o único. Assim mesmo eu consegui tendo prazer. Porque o Schnirelmann morreu. O Lusternick já tinha morrido há muito tempo. Tinha Lusternick, Schnirelmann e Ricardinho. Ai, ai. Acerta. Aí, em cima. É um auxiliar aí. Não, o caso não é de auxiliar, o caso é de tango argentino. Ele vai com calma. Ah, quando eu aperto ESC, ele funciona. ESC de novo. Mais uma vez, tá? Ele vai para aquele lugar onde tem um triângulo, onde tem essa frase. Tudo em volta gritava por nomes e eu chamava real. Embaixo tem uma retinha que corta todo o preze. Isso é para mostrar como eu tive trabalho pensando no que eu ia fazer. Essa é a retinha dos reais. E em cima tem um triângulo.
com uma criança desenhada de cabeça para baixo, porque eu gostei. E nos vértices do triângulo está escrito fábulas, mitos e verdades. Eu gosto desse jogo, né? Todo mundo sabe que antigamente as verdades científicas, as aspas em científicas vai sempre, as verdades científicas eram enunciadas. Há um movimento do fazer científico da enunciação para uma espécie de enunciação reversa. A enunciação diz, o pensamento vira coisa. E a enunciação reversa que a gente identifica ao processo científico é a coisa vira pensamento. É eu olhar para a coisa, sentir a coisa, perceber a coisa e trazer, extrair da coisa uma teoria, um pensamento. Antigamente, a ciência funcionava por enunciação. A verdade era a verdade da igreja e não podia ser contestada. Aquilo que não era verdade da igreja era falso. E nas culturas latinas se chamavam fábulas. Fábulas eram aquelas coisas que tinham a ver com a nossa vida hoje científica, com as coisas, e que misturavam os sonhos, as realidades, aquilo que não era dito pela igreja. Os alemães, quando inventaram a Grécia, eles acharam que era muito anti-higiênico ser de herança latina. E eles extraem toda a sua história do pensamento direto da Grécia. E eles usam a palavra mito, que é uma palavra de origem grega, e que ela ganha imediatamente, porque ela foi pensada por um pensamento diferente, ela ganha significados diferentes. E o mito, embora seja um conceito parecido com as fábulas, ele herda das fábulas essa questão da falsidade, mas ele transforma em falsidades que prevêem. Os mitos, se você pensar nos mitos, Édipo, esses mitos todos que nos habitam, eles são guias para explicar as verdades. Eles deixam de ser desviantes das verdades e passam a ser coadjuvantes com a ciência na explicação, no convencimento das verdades. Então, a verdade, ela faz ali um ciclo. A verdade é negada, ela passa pela fábula, a fábula é modificada pelo mito e o mito passa a ser um coadjuvante, um ser que quer verdades. Sabe o que eu acho que eu devo fazer aqui? Eu devo fazer isso, e devo fazer isso, e devo fazer isso, e devo fazer isso, e devo fazer isso aqui e puxar aqui para cá. Quem sabe ele aqui vai gostar de trabalhar. Porque ele já está trabalhando. Aleluia! Aleluia! Viva a ciência e a tecnologia! Pensei que vinha um ar refrigerado ali. Foi só um gostinho. Só veio o martelete. Né? Ele é feito de martelete. Tudo bem, tudo bem. Diz que tem que suar, né? O professor sua. Eu vou suar. Acho que agora vai dar tudo certo, ó. Ai, como eu sou inteligente. Ai, que beleza. Ai. Mamãe dizia, esse é o meu Ricardinho. Isso aqui nós já passamos. Aí nós vamos para isso, o real, que a gente leu uns pedaços e tudo. E o final é bonitinho, o final acaba assim, real. Assim o chamei. Essa é a mulher pássaro, que é um ser mitológico atemporal. Na tentativa vã de aplacar-lhe o sofrimento lógico de não saber-se em si totalidade. Essa é a história mesmo. O nada, então, era realmente tudo que existia. Aí nós viemos para essa fábulas, verdades e mitos, do qual já falamos, e aqui a mulher pássaro olhando os acontecimentos. Muito bem. Isso é o que nós já fizemos. Nós, olha, tem esse quadrado ali no meio, escrito a prova. Vamos a ele. Vamos provar alguma coisa. Afinal de contas, isso aqui é uma ciência. E uma ciência deve ter provas. Ah, não quero esse. Eu quero esse aqui. Agora eu queria aumentar isso aqui um pouco para que a gente visse. Tá ótimo. Bem-vindo, Leon. Então, olha lá, vamos acompanhar. Isto é uma prova. É uma prova o mais perto possível
que eu encontrei de uma prova matemática. Essa prova é completamente factível com a simbologia matemática. Pelo menos eu tentei que fosse. Já era tarde, a vodka já tinha acabado. Então pode ser que tenha algum equívoco aí. R se denota os números reais e N os números naturais. Os números reais é o tudo de número. É aquele número inventado pelo homem que tinha medo da morte e que precisava ter um contínuo para trabalhar. É o número que dá origem, é o conjunto de números que dá origem a toda a matemática que é posta a serviço das ciências, todas as ciências. Tudo que você faz vem desses números reais e seus desviantes no seu caminho histórico. Os naturais são os números que a gente conhecia intuitivamente, na época do meu avô, Dib, contando ovelhas, brigando com o vizinho. Outro dia, numa tese aqui, era sobre a Índia, e todos falavam do estranhamento da Índia. Como a Índia é estranha, como a Índia é estranha. Eu tinha lido a tese e disse assim, olha, eu li a tese, mas a coisa mais estranha que eu conheço continua sendo o meu vizinho. Interessante como o vizinho é mais estranho do que a Índia, né? E os naturais começam lá com o vovô brigando com o vizinho. Achava que o vizinho tinha roubado ovelha e o vizinho achava que era ele o ladrão de ovelhas e eles então bolaram uma maneira de controlar ovelhas que tinha a ver com pegar pedrinhas que estavam num monte e passar para o outro. Daí o nome cálculo e tudo que tem a ver com a origem da palavra pedra e tudo. E isso dá origem aos números. E logo, logo, bem anterior a tudo que a gente conhece escrito, então ainda numa tradição oral, os números perceberam-se infinitos. A pergunta sobre qual era o maior de todos os números gerou a resposta. Não existe o maior de todos os números. Então, é uma resposta óbvia, porque que se o maior de todos os números é R, em homenagem a Ricardo, é possível você somar mais um e fica Ricardo mais um. Então não há possibilidade do maior. Então a gente já sabe isso, o real é tudo contínuo, com todos os outros números entre os naturais, e aqui é os naturais. Então eu chamei o real é igual ao N mais o resto de tudo. O resto de tudo eu achei um bom nome. Ora, é possível mostrar que o resto de tudo é igual ao real. Ou seja, se eu medir o tamanho, o peso, se eu conseguir uma medida filosófica, teórica, matemática, lógica, de medir, não a balança, mas uma certa balança filosófica de medir o tamanho dos números, quando eu peso o tamanho dos naturais, eu peso zero. E quando eu peso o tamanho do resto, eu peso o mesmo peso do real. Os matemáticos chamam isso de cardinalidade dos números reais. O real tem cardinalidade 1 e os naturais têm cardinalidade 0. Ou se você preferir, os naturais têm 1, o real tem 2, tanto faz. Eles são de ordem diferente e de tal maneira que a medida, quando eu ponho uma régua, ela só consegue medir o resto de tudo. Os naturais ela não consegue medir, que são pontos, medem sempre 0. Então ela não consegue medir. Então isso aqui é um resultado clássico, o resto de tudo igual aos reais. E o resto de tudo, é o que sobra aos naturais, são os que são os racionais, são as frações, mais o resto de tudo, que agora está ressignificado como sendo aquilo que sobra as frações. E se você fizer a mesma balança, a mesma medição, você vai ver que os racionais, aquele quezinho ali, pesa igual aos naturais, ou seja, pesa nada. E o peso 1, igual ao de todo o real, continua no resto de tudo já diminuído dos racionais. Então eu posso ter aqui uma explicação. O Q é igual ao N, ou seja, nulos. Q mais N igual a N. Tudo é igual a N, tudo vale como se ainda tivesse só com o N. Embora eu tenha infinitas vezes mais frações do que naturais, os frações também não pesam. Então o resto de tudo passa a ser o que sobra, que eu vou chamar de irracional. Dentro desses irracionais, que é o resto de tudo ressignificado, tem uma quantidade que eu chamo algébrico. São números interessantes, são números raízes de equações com coeficientes inteiros. Tipo raiz de números primos e outros que são raízes de equações. E esses números já são irracionais, portanto tem aquela escrita
intolerável, uma escrita infinita que não tem padrão, uma coisa infinita que não tem padrão. Se nós fôssemos cientistas sérios, nós nos matávamos todos nessa hora. Só de se dar conta de que é possível uma coisa infinita e sem padrão. Mas nós não somos nem sérios, nem cientistas. Ou, nem sérios, nem muito sérios. Cientistas somos, é claro. Senão a gente perde até o emprego. Então o resto de tudo agora, que é o irracional, tira o algébrico. E o que sobra é irracional igual a algébrico mais resto de tudo. O resto de tudo é sempre o que sobra. Aqui eu estou nomeando, né? Algébrico é A, irracional é I. E eu chamo a essa diferença dos irracionais menos os algébricos, que eu chamei de resto de tudo. Eu chamo isso de transcendentes. O transcendente já é um supernome. Não precisava mais nada. Se nós não conhecêssemos nada e o nome da palestra fosse existem números transcendentes, só isso. Bastava, não precisava de mais nada, não precisava ninguém ter vindo aqui, a gente ficava com isso, no prana. Legal, tomando chá de cogumelo numa boa. Então aqui, racional é algébrico, mas resto de tudo são os transcendentes. Resto de tudo agora são os transcendentes, estão ressignificando sempre o resto de tudo. I é igual a A mais T, algébrico mais transcendente. O algébrico também eu consigo botar na balança. Porque tudo que eu consigo operar e eu tiro, eu posso botar na balança. Eu só não posso botar na balança aquilo que eu não sei operar, que eu não sei onde está. Então eu ponho na balança e o que eu constato é que ele também tem o mesmo tamanho dos naturais. Tinha um celular tocando, não sei se era o meu, porque ele não está tocando. Mas ele às vezes não toca e toca ao mesmo tempo. É moderno. Moderno. Então os algébricos também são os naturais. Então, olha só, eu tenho algébrico, mais racionais, mais naturais, tudo isso é igual aos naturais. Que álgebra esconsa essa? Mas essa é a álgebra do infinito, ela existe, eu não estou inventando coisas. Ela é a álgebra que existe para lidar com conjuntos infinitos. Conjuntos de mesma cardinalidade, a soma deles preserva a cardinalidade. T, que é transcendente, é C, que são os números computáveis, mais o resto de tudo. Porque tira todos eles, sobram o quê? Sobram aqueles que eu posso computar. Como é que eu computo? Eu ponho ali no computador e escrevo π igual. Aí ele vai me dar 3,1415, com quantas casas decimais o programa tiver condição de fazer. São computáveis. E tem um algoritmo, que é uma espécie de uma coisa que tem uma manivela. Quem roda a manivela é aquele motorzinho do ventilador do computador. Vai rodando aquela manivela e vai gerando números. Em geral, por soma de frações, né? Séries, né? Frações um pouco sofisticadas, dependendo do que eu quero gerar. Então nós estamos aqui, computáveis. Já estamos no computáveis já. Os computáveis são todos aqueles que eu quero computar, ou que eu posso computar. Esses são infinitos gigantescos, eu posso computar coisa pra caramba. Claro que eu sempre que computo, eu colapso ele numa forma legível, que é uma forma racional, que é um número com um número finito de dígitos. Porque senão eu não conseguia ler. Já imaginou ler um número infinito de dígitos? Quantas gerações seriam gastas? Em vão? Uma coisa horrível. Então os computáveis são aqueles que se prestam a ser aproximáveis dentro de um algoritmo. Muito bem. Quando eu vou pesar os computáveis pesam igual aos naturais também. Meu Deus do céu! Olha, tudo isso é a mesma coisa. Os computáveis, somados com os algébricos, somado com os racionais, somado com os naturais, têm o mesmo peso de infinito dos naturais. Ou seja, é zero. Se eu pegar um baú com todos os números reais e puxar um número, e eu puxar infinitas vezes um número, só virão desse tipo um número finito. Ou seja, a diferença de densidade entre eles é de infinito sobre infinito. Então eles pesam zero mesmo. Todo o peso está no resto de tudo. Bom, o resto de tudo é aquilo que eu posso falar. Não, o resto de tudo não é o que eu posso falar. O que eu posso falar é um pedaço do resto de tudo. É aqueles números que eu posso inventar falando. Por exemplo, vamos inventar um número irracional falando. O mais simples deles é eu pego um dado e faço PIM.
pego um dado e jogo o dado. Aí eu vou escrever um número com infinitas casas decimais, entre 0 e 1 eu escrevo 0, 0, Aí eu vou escrever os dígitos do número. E vou escrever em base 2, porque em base 2 só tem 2 algarismos para brincar. Então eu não preciso ter um dado com 10 dígitos. Existem dados com 10 lados, né? Eu pego um dado qualquer, par ou ímpar, uma moeda mesmo eu faço. Jogo, caiu o ímpar, eu escrevo 1. Caiu par, eu escrevo 0. Esse é um número irracional, sem padrão nenhum. Eu posso conhecer qualquer número finito, 1 trilhão de zeros e uns, que eu não sei nenhuma informação sobre o resto. Isso aqui é não ter padrão. É que por mais que eu conheça o passado, a informação que eu tenho sobre o futuro é nenhum. A vida real da nossa... Opa, sai! Vocês viram? Ele veio aqui e me puxou. É porque eu fui esperto e ágil. Né? Na nossa vida real, o futuro a gente diz que é imprevisível. César gosta muito de dizer isso. O futuro é imprevisível, o passado é impós-visível. Eu fico tonto quando eu ouço isso. Mas ele é imprevisível, mas ele tem padrão. Ele tem padrão. A história está aí para mostrar que as coisas têm padrão, que as coisas existe uma certa tendência ao eterno retorno. Eu me lembro quando eu era criança e lia Júlio Verne, as histórias sempre cresciam, floresciam e tinha um vulcão que destruía tudo. E aí começava tudo de novo. É interessante como as histórias do homem têm sempre vulcões que destroem tudo, sempre grandes guerras, grandes acontecimentos. Estamos aqui à espera de um tsunami que nos ressignifique como nação, talvez, não sei. Bom, os nomeáveis são aqueles números que eu posso criar, então que eu enuncio com palavras. Então, claramente, eles são inumeráveis, claramente eles têm a mesma possibilidade dos naturais. Então, o nomeável NO também é igual ao natural. Então eu tenho essa soma incrível aqui. Nomeável, mais computável, mais algébrico, mais racional, mais natural, é tudo igual ao natural. É tudo a mesma classe de infinito. A classe grande, aquela que pesa, aquela que é densa, aquela que nos espanta, continua nos espantando, porque ela passa a ser o não nomeável. Inominável. O inominável, quer dizer, aquilo que eu não posso falar sobre, que já se refere ao último aforisma lá do Wittgenstein, no Tratados, que é o que não se pode falar, se deve calar. Então, aquilo que não se pode falar e que, portanto, devia calar nesse momento, na hora que eu descubro que todo o peso dos números é inominável, é tudo. O que é isso, aquilo que eu não posso nem falar? Aí cabe uma interpretação puramente mental, filosófica, não cabe mais fazer conta. Né? Então, resto de tudo é igual a tudo. Porque o resto de tudo, quer dizer, tirando todas as coisas que eu posso mencionar sobre o número, o que sobra é o tudo. Isso não é espantoso? Eu acho isso espantoso. Eu acho espantoso que numa linha reta contenha tantas informações. E a pena, a desgraça mesmo. Ontem eu liguei meu computador e apareceu uma mensagem. Não sei o quê, catastrófico. Eu achei ótimo isso. Ele não ligou, ele ficou preto com aquela mensagem. Não sei o que, aconteceu alguma coisa no boot catastrófica. Aí eu pensei, saí, olhei, desliguei, liguei, tudo funcionou bem. Quer dizer, a catástrofe era só a notícia da catástrofe. Chegou antes da catástrofe. É engraçado como as notícias chegam antes dos acontecimentos hoje em dia. Né? Mas isso já é uma outra história. Que a mulher pássaro também fala. Então temos aqui o resto de tudo é o tudo. E com o que eu faço matemática? Eu faço matemática com esse conjunto aqui. Nem esse aqui eu nem uso. Eu uso os computáveis, os algébricos, os racionais e os naturais. Quer dizer, eu faço a minha matemática, eu construo todas as possibilidades de ciência com uma pequeníssima minoria. Parece história. Aí eu comecei a achar que parecia história isso. Eu digo, será que esse comportamento da minoria legislando sobre o todo não é apenas social, histórico,